Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Medcast, o seu podcast sobre saúde de forma clara, acessível e baseada em ciência. Eu sou estudante de medicina e hoje a gente vai falar sobre um tema que faz parte da vida de praticamente todo mundo, mas que pouca gente para pensar de verdade. E a pergunta é: tomar muito medicamento faz mal? Quais são os riscos da automedicação e da chamada polifarmácia? Fica comigo até o final, porque esse episódio pode mudar completamente a forma de pensar, a forma de enxergar os medicamentos. Antes de tudo, é importante entender uma coisa: saúde não é só estar doente. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Mas na sociedade atual, marcada pela pressa e pela busca por soluções rápidas, o que a gente mais vê é o seguinte: sentir um sintoma, toma um remédio, sem pensar muito. E aí que entram dois conceitos fundamentais: a automedicação, que é o uso de medicamentos sem prescrições ou orientação de um profissional de saúde, seja por decisão própria ou indicação de alguém. E a polifarmácia, que é quando uma pessoa usa de 5 ou mais medicamentos ao mesmo tempo. E isso é muito mais comum e mais perigoso do que parece. No Brasil, por exemplo, a automedicação não é só comum, ela é praticamente um hábito cultural. Estudos mostram que entre 86% e 90% dos brasileiros já utilizaram medicamentos sem prescrição. Ou seja, quase todo mundo. Mas quem são as pessoas que mais fazem isso? Existe uma maior prevalência entre mulheres, muitas das vezes pelo papel social, de cuidado com a família, e também entre idosos. Mas um dado interessante e preocupante, claro, é que isso também é muito comum entre jovens e estudantes universitários, inclusive da área de saúde, muitas vezes pelo excesso de confiança no próprio conhecimento. E por que as pessoas se automedicam? Existem vários fatores. A dificuldade do acesso ao sistema de saúde, com filas longas e demora no atendimento, a influência da mídia, com propagandas que vendem soluções rápidas e até dicas sem embasamentos nas redes sociais, a comodidade, já que muitos medicamentos são facilmente acessíveis nas farmácias, e a experiência prévia, aquela ideia de se funcionou antes, vai funcionar de novo. Mas o problema é que o corpo não é uma fórmula simples. Agora vem um ponto muito importante que eu preciso te dizer. O risco de reações adversas aumenta muito conforme aumenta o número de medicamentos. Com 2 medicamentos, o risco é cerca de 13%. Com 5, já sobe para 58%. E com 7 ou mais, chega até 82%. Um número bastante alarmante, E dentro desse contexto, existe algo chamado cascata iatrogênica, que é quando um medicamento causa efeito colateral, e aí outro medicamento é prescrito para tratar esse efeito. Isso vai virando um ciclo. Outro conceito importante também são os medicamentos potencialmente inapropriados, principalmente em idosos. São medicamentos cujo risco pode ser maior que o benefício. Por exemplo, o uso prolongado de um omeprazol, que pode estar associado a osteoporose, demência e problemas renais também. Ou glibenclamida, o que pode causar hipoglicemias graves em idosos, por exemplo. Sem falar nos psicotrópicos, como benzodiazepínicos e sedativos, que aumentam muito o risco de quedas, fraturas e prejuízo cognitivo. E aqui a gente entra em consequências que são realmente graves. A primeira é o mascaramento de sintomas. Um simples analgésico que pode esconder dores importantes, que seriam sinais de doença como uma apendicite, uma úlcera ou até mesmo câncer. E isso pode atrasar o diagnóstico. Outro ponto crítico é a resistência antimicrobiana. O uso indiscriminado de antibióticos favorece o surgimento das chamadas superbactérias, que não respondem ali ao tratamento, por exemplo.
Isso é considerado hoje uma das maiores ameaças à saúde global. Além disso, temos as intoxicações medicamentosas, que são a principal causa de intoxicação no Brasil, e as interações medicamentosas, onde um remédio pode anular ou potencializar o efeito do outro, às vezes de forma perigosa. Esse problema ele não afeta só o indivíduo, ele gera um impacto enorme ali na saúde pública. A automedicação irracional aumenta os custos do sistema de saúde, principalmente por causa de internações que poderiam ser evitadas. Sobrecarrega serviços de urgência e emergência, e ainda existe o impacto ambiental, com o descarte incorreto de medicamentos contaminando o solo e a água. Então, qual o caminho? A gente fala muito em uso racional de medicamentos, que significa usar o medicamento certo para a condição certa, na dose correta e também no tempo adequado, com o menor custo possível. E aqui entra um profissional fundamental, o farmacêutico, claro. Ele é muitas vezes o profissional de saúde mais acessível e tem um papel essencial em orientar, identificar riscos e encaminhar quando necessário. E claro, a educação em saúde é indispensável. Desde cedo é importante aprender que o autocuidado não é sinônimo de automedicação. Para fechar, eu quero deixar uma mensagem simples, mas importante. A automedicação não é só uma escolha individual. Ela reflete problemas estruturais e falta de informação. E nunca esqueça, medicamento não é doce. Todo medicamento tem potencial de causar efeitos adversos. Por isso, sempre que possível, busque orientação de um profissional de saúde. O medicamento deve ser um aliado e não inimigo da saúde. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conta, você costuma se automedicar? Eu te vejo no próximo episódio do Medcast.